Para Tarantino com amor, ou um toque de violência. William Lewis. Conto 1. Boomerang Blues. Tudo o que você faz, um dia volta para você. E se você fizer o mal, com o mal, mais tarde você vai ter de viver. Renato Russo. O defensor público Saul Lins chegou cedo ao fórum, como era padrão, preparado para mais um julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. Gostava de chegar antes do que o juiz e o promotor de justiça. Cumprimentava os 25 jurados pré-selecionados, sorrindo para cada um, angariando a simpatia que lhe seria útil quando 7 deles fossem escolhidos para julgar o caso. Saul tinha mais de 15 anos de defensoria e acabara de chegar aos 40 anos de idade. Mais um júri, mais um embate quase que pessoal com o promotor de justiça responsável pelo plenário do júri da capital, Carlos Castelo Branco. O placar entre eles estava praticamente empatado. Ambos sempre evitavam se mostrar abatidos quando perdiam um julgamento e exaltados quando suas teses venciam. Mas todos sabiam que eram colecionadores de vitórias e que demoravam a engolir a derrota. Vida e morte, prisão e liberdade, direitos e deveres, dentre outras questões em debate, eram apenas acessórios. O que importava era o convencimento. Naquele dia seria julgado um jovem de periferia. Tinha matado outro jovem. Execução com uma pistola de numeração raspada e em situação de emboscada. O homicida tinha dado azar. Após executar a vítima, que estava em frente a um bar, fugiu de moto, mas sofreu um acidente e acabou capturado por uma viatura da PM que estava próxima ao local. O defensor tinha traçado a estratégia. Não teria como alegar as teses clássicas do júri, como desclassificação para lesão corporal, legítima defesa ou homicídio privilegiado. Teria que ir para o tudo ou nada, alegando que o réu não fora o autor dos disparos. Atacaria o processo, portanto. A sessão de julgamento seguiu o trâmite normal. Os 7 jurados foram sorteados e os depoimentos dos 2 policiais militares que efetuaram a prisão colhidos. As demais testemunhas indicadas não foram localizadas pelo oficial de justiça, como era comum nesse caso. Ninguém seria maluco de prestar depoimento naquele julgamento, com clara execução de faccionado. A cidade estava em guerra. O bonde dos malucos, a facção local, disputava o poder com a facção central, que se espalhara pelo país. Após os depoimentos, os debates acalorados. Quem viu o defensor e o promotor em ação nas sustentações, réplicas, tréplicas e apartes, tinha certeza que eram os maiores inimigos do mundo. Apontavam seus dedos um para o outro, levantavam a voz, ameaçavam-se mutuamente de processos, etc. Mas eram apenas 2 atores exercendo seu papel no teatro chamado Tribunal do Júri. Por fim, a sala secreta, onde os jurados foram submetidos às quesitações. O defensor alegara que não havia provas. A testemunha presencial, que ouvira os disparos e vira o réu fugindo na motocicleta envolvida posteriormente no acidente, não apareceu, mesmo com ordem de condução coercitiva. O oficial de justiça dissera que o bar tinha sido fechado e a testemunha possivelmente teria voltado para o interiorzinho de onde viera. Os policiais militares que prenderam o réu após o acidente de moto não tinham qualquer informação que o ligasse ao local do crime. A arma era fria, irrastreável. O exame de balística pedido pelo promotor fora inconclusivo, com o perito registrando que as convergências macroscópicas entre a arma apreendida e os projéteis retirados do corpo da vítima não eram suficientes para afirmar que fora da arma achada com o réu que os disparos foram efetuados. O réu foi absolvido. Ausência de provas. O defensor Saul Lins recebeu o resultado sem qualquer demonstração de emoção, mas em suas contas
tinha passado promotor Castelo Branco naquela disputa pessoal. Ambos já estavam chegando a 1000 júris em suas carreiras, e no embate pessoal já tinha passado de 200 julgamentos em polos separados. Não havia público assistindo o júri, salvo alguns estudantes de direito. As famílias da vítima ou do réu não tinham comparecido, não queriam ser marcados por aquela guerra. Após o término da sessão, Saul pegou sua valise com suas coisas e entrou no elevador do Fórum Central para acessar a garagem. Havia uma única pessoa dentro do elevador. Um jovem vestido de terno, aparentando ser advogado, apesar de claramente estar desconfortável com aquela indumentária. Cumprimentou-o com um maneio de cabeça. Assim que a porta se fechou, o jovem murmurou: "Parabéns, doutor. O senhor, para variar, deu um show." "Obrigado", disse Saul, apertando o botão garagem e fazendo o elevador se mover. "Fiz apenas meu trabalho. Mas agora o senhor nos deve uma." O defensor olhou para o jovem sem entender. "Como?" "O senhor nos deve uma. Logo o senhor saberá como pagar." O jovem saiu no primeiro andar, sem tempo para que o outro continuasse perguntando. Saul tentou lembrar dele, nunca tinha o visto, mas esqueceu do diálogo estranho. Dias depois, saindo de um supermercado popular, foi abordado assim que se aproximou do carro por 2 homens. Um era o estranho jovem do diálogo anterior. "Olá, doutor. Por favor, acompanhe a gente." "Como? Quem é você?" "Pode me chamar de Beretta." O jovem levantou levemente a camisa, deixando à mostra o cabo de uma pistola. "Entra no carro e não faça perguntas. Pode deixar que o Glock dirige para o senhor." O outro, um pouco mais velho e com o rosto de lutador de UFC, tomou a chave do carro da mão do defensor, abrindo a porta do veículo, obrigando-o a se sentar no banco traseiro. Logo saíram do local. Beretta, ao lado do defensor, mantinha o rosto sereno. "Quem são vocês? O que querem comigo?" O jurista se controlava para não mostrar nervosismo. "Não tenho dinheiro, mas posso fazer um pix para vocês me libertarem." "O senhor é mais inteligente que isso, doutor." Beretta foi seco. "Aquele prego que o senhor tirou da cadeia matou um irmão nosso. O senhor já deveria ter entendido do que se trata." Saul tremeu. Apesar de não constar dos autos, era claro que a vítima era da facção central e o réu absolvido era do bonde dos malucos. Sempre defendera bandidos, mas não era ingênuo de forma a acreditar que teria imunidade com criminosos que só respondem à própria ética. "Só fiz meu trabalho", disse, tentando manter a calma. "Se não fosse eu, outro defensor público teria feito o mesmo." "Calma, doutor. Não vamos te matar." Beretta sorriu. "O prego que o senhor soltou é um defunto que está andando. O senhor fez um favor para a gente até. É mais fácil matar ele do lado de fora do que de dentro da prisão. E o que querem de mim?" "Bem, só que o senhor leve e traga um recado para a gente. Só um trabalho de mensageiro. Um pequeno pagamento para compensar o fato de o senhor ter ofendido nosso irmão, que morreu nas mãos daquele prego que o senhor soltou." O criminoso tirou um bilhete do bolso, com sequência numérica aparentemente sem sentido, e mostrou ao outro. "Decore isso. Essa é a mensagem. Vai entregar na cela 1 do pavilhão B da casa de detenção. Entregue a mensagem e memorize a resposta. A gente se verá de novo." Beretta guardou o papel, sinalizando para Glock, que parou o carro. Antes de sair, pegou o celular, abriu o display e mostrou algumas imagens ao jurista. "Ah, ia esquecendo. Dê uma boa olhada nessas fotos fofas e lembre da gente. E não faça nada que possa chamar a atenção. Não se esqueça." As fotografias eram uma espécie de diário eletrônico, com imagens de uma mulher com uma criança durante a rotina diária. Saída de casa, escola, supermercado, farmácia, parquinho, etc. O jurista ficou perplexo. Era sua esposa e filho de 5 anos nas fotos, tiradas de longe ou de perto.
até mesmo de dentro do condomínio onde morava e que achava ser seguro. Beretta guardou o celular, saindo do carro junto com o comparsa antes que o defensor pudesse falar algo. Ambos saíram e entraram em outro veículo, que vinha logo atrás, e desaparecerem, deixando Saul aturdido, tentando entender o que ocorrera. Lembrou-se de uma conversa recente com um delegado amigo seu, em que ele dissera algo interessante. As facções tinham seu próprio setor de advogados, que chamavam de Sintonia dos Gravatas. Mas tais advogados, mesmo usando as prerrogativas que tinham, acabavam marcando os membros da facção que defendiam. Ora, se um traficante pé de chinelo fosse defendido por um dos gravatas, ficaria claro que era faccionado e voltava para si mais problemas que soluções. Por isso as facções estavam deixando que a Defensoria Pública fizesse o trabalho de defesa, como ocorrera no caso recente, mas nunca soubera de algum defensor acossado por alguma facção rival do assistido. Foi para casa com pressa e nervoso. Sentiu um grande alívio ao encontrar a esposa cuidando de afazeres domésticos e o filho brincando no quartinho sem qualquer noção das maldades do mundo. Abraçou ambos, tentando mostrar tranquilidade. — O que foi, meu amor? A esposa estranhou o comportamento. — Problema no trabalho? — Não, tá tudo bem. Amo vocês. Sem dizer mais nada, o jurista foi para seu escritório, que ficava no primeiro piso, ligando o computador e pesquisando a listagem dos presos da casa de detenção por cela, que tinha recebido e que usava para identificar os presos que assistia. Confirmou o que sabia. O preso que estava na cela indicada por Beretta era o geral do estado, chefe da facção central. A facção tinha em cada estado um chefe, chamado de geral, e que operava em nome da Sintonia Final, como era nomeado o conselho da facção paulista. Tentou relaxar, buscando solução. Poderia ligar para o secretário de Segurança, para o Procurador-Geral de Justiça e para o presidente do Tribunal de Justiça, e pedir proteção pessoal. Mas sabia que nada era tão simples. Pensou em ganhar tempo. Passou o restante do dia preocupado, mas evitando demonstrar isso à família. No dia seguinte, se dirigiu até a casa de detenção, o presídio de segurança máxima, onde o geral da facção central estava. O paulista, como era chamado, viera para aquele estado anos antes, consolidando aquela filial, por assim dizer. Nos anos de atuação, transformaram o estado em um eficiente corredor de cocaína, levando a droga para os portos dos outros estados, aproveitando as rotas terrestres e aéreas praticamente sem fiscalização. Mas também irrigara a capital do estado, uma cidade outrora pacata e conservadora, em um grande centro de consumo de cocaína e seu substrato, o crack. O sucesso atrai inimigos. O bonde dos malucos, vindo do estado vizinho, queria o mercado local da droga, e a guerra foi inevitável. O paulista usava a inteligência e logística de sua facção para esmagar os inimigos, que revidavam com atos de barbárie, como enterrar pessoas vivas, matar parentes, inclusive mulheres e menores de idade, dos adversários. Como resultado da guerra, o Estado teve que agir, reconhecendo o óbvio ululante, que existiam facções criminosas atuando em seu território e criando forças-tarefas que conseguiram prender os principais líderes, inclusive o paulista. Preso em uma operação coordenada com a Polícia Federal, o geral do Estado era monitorado dentro do presídio. Conseguia passar as ordens através de familiares e advogados da Sintonia dos Gravatas. Mas, depois que sua mulher e um advogado da facção foram presos, acabou ficando isolado. Não tinha como passar ordens e receber notícias, já que estava isolado em uma cela e os agentes que tinham contato com ele eram monitorados com câmeras para não se sentirem tentados a receber arrego, como se chama propina no jargão criminal. Saul Lins chegou ao presídio.
avisando aos agentes de segurança que queria falar com o paulista. Não sabia que a facção tinha quebrado, doutor, e que agora era assistida pelo próprio Estado, ironizou o policial penal responsável por conduzir o jurista até o parlatório, uma sala onde os presos tinham contato privado com seus advogados. Todo mundo tem direito à defesa, respondeu o defensor sem muita convicção. Alguns minutos depois, o paulista foi colocado na sala, algemado em uma mesa. Era branco, franzino e aparentemente tranquilo quanto à sua situação. Trazia em suas mãos finas uma Bíblia surrada. Bom dia, sou defensor público e vim lhe prestar assistência jurídica, disse assim que ficou sozinho com o preso. Tudo bem, doutor, já lhe esperava. Pode me passar o código. O jurista tinha memorizado os códigos, ciente de que representavam algo, mas também ciente de que, de uma forma ou de outra, aquele preso a receberia. Por isso, não demorou a repassá-la ao criminoso. O preso, ouvindo os números, abriu a Bíblia, como se não se importasse em ouvir aqueles códigos sem sentido. Era um código previamente combinado, que fazia referência a Zacarias 9,15, que falava de vingança vinda do sul e de uma guerra definitiva. O código era previamente combinado. O paulista entendia o seu significado. A facção central estava mandando reforços de São Paulo para a guerra contra o bonde dos malucos, mas também iria mandar recado ao Estado, que estava prejudicando além da conta as operações da organização criminosa. Significava que cabia ao geral do Estado dar o start para a operação e indicar a forma como o recado ao Estado seria dado. Me pediram para passar essa mensagem. Fiz isso e espero que vocês não mexam com minha família. O defensor observava o preso lendo a Bíblia, tentando controlar os nervos. Calma, doutor. O senhor não é nosso inimigo. Depois de pensar sobre a mensagem cifrada e as consequências do que diria, o paulista disse em um sussurro: Doutor, o senhor vai levar outra mensagem. Aí seu serviço está encerrado. Que mensagem? Para quem? Não sou moleque de recados de criminosos. Sou um defensor público. Calma, doutor. Infelizmente, estou sem ter como passar essa mensagem. Então preciso do senhor. Pode deixar que, depois disso, não vamos mais lhe incomodar. Saul respirou fundo, tentando manter a calma. Diga então, que mensagem é essa? Decore. Paulista tentou se aproximar ao máximo do jurista, murmurando. O Estado precisa ceder. Um salve geral é para ser ordenado para todos os irmãos. Estou dando um salve para o promotor da Central do Júri da capital, o promotor Castelo Branco. Depois, toda semana, é para um gambé descer nas cordas, até que o Estado nos chame para negociar a trégua. É isso, entendeu? O defensor sentia um frio na espinha, ante cada palavra ouvida. Sabia o que era a expressão salve, que era como a facção mandava matar alguém. Entendera que o promotor, com quem se degladiava no fórum do júri da capital e que desenvolveram uma espécie de inimizade íntima, estava marcado para morrer. Ele e mais um policial, chamado de gambé, por semana. Sabe-se lá quantos pais e mães de família seriam mortos. Não vou passar mensagem nenhuma, disse com convicção. Ninguém vai morrer por minha causa. Tá bom, doutor. Vou deixar o senhor pensar sobre isso. Já tem a mensagem. Terminamos por aqui. O paulista virou para a porta do parlatório, gritando. Seu agente, encerramos. Logo, os 2 agentes de escolta vieram e levaram o preso, sem prestar atenção no aturdido jurista, que estava entre a fúria e o desespero. Naqueles anos todos, acompanhando criminosos, aprendera a ser relativamente cínico e até nihilista. Não acreditava que existiam bons e maus, já que no mundo real tudo era misturado, cada um carregando seus defeitos e qualidades. Já usara de subterfúgios em seu mister, como orientar testemunhas a mentir, macular provas, dentre outros atos questionáveis.
mas nunca levaria uma ordem como aquela, principalmente ciente de que os sicários daquela facção estavam esperando seu recado para começar a matar agentes públicos, como o promotor do júri e policiais. Decidira como agir. Iria diretamente até o secretário de segurança e explicaria tudo o que aconteceu. E iria pedir umas férias, levando a família para fora do país por um tempo, até que aquela guerra amainasse. Saul deixou o presídio, com a certeza moral de como agir, voltando a seu carro. Assim que entrou, percebeu que havia algo estranho. Uma pessoa estava sentada no banco de trás do veículo. Olá, senhor defensor. Era o faccionado chamado Beretta, que tinha lhe abordado antes. Ainda bem que deu certo a visita. Como entrou no carro? Não faça pergunta estúpida, doutor. Beretta mostrou um dispositivo eletrônico com o qual tinha conseguido entrar no carro do jurista. Em seguida, abriu o display do celular, mostrando-o ao outro. Dê uma olhada nesse vídeo, doutor. Um assunto que faltava ser encerrado e que o senhor nos ajudou a resolver. Um vídeo de alguns minutos foi mostrado. Era uma cena dantesca. Um jovem, que logo Saul reconhecera como sendo o sicário absolvido do júri realizado dias antes, estava amarrado, com ferimentos pelo corpo inteiro e dentro de uma cova rasa, em algum lugar ermo. Chorava e pedia clemência. 3 homens armados com pistola o obrigavam a pedir perdão e a fazer o sinal com os dedos, representando o símbolo 3, código da facção inimiga. Após a humilhação, vieram os disparos. O jovem caiu na vala, sem vida e com o rosto claramente desfigurado. Meu Deus, vocês são uns animais! Exclamou o defensor, virando o rosto. Por que isso tudo? Ora, doutor, o senhor sabe que essa é a lei das ruas. Esse prego matou um irmão nosso. O senhor até nos ajudou, conseguindo a liberdade dele. Foi fácil para a gente pegar ele e resolver a nossa treta. Ele saiu da cadeia e foi direto para um boteco beber, o idiota. O criminoso sorriu, lembrando-se da facilidade com que sua organização capturara aquele sicário. Mas tenho outro vídeo para mostrar para o senhor. O defensor olhou para um novo vídeo mostrado por Beretta. Reconheceu imediatamente as pessoas e o lugar. O vídeo fora gravado de dentro de sua casa. Mostrava o quarto de seu filho. Alguém entrara lá e filmara tudo. Seu filho da puta, como conseguiu entrar em minha casa? Explodiu de raiva. Doutor, sabemos de tudo sobre todos. Vamos, doutor, me passa o recado do paulista. O criminoso guardou o celular, mantendo o tom calmo. Não queremos fazer mal ao senhor ou ao seu filho, mas numa guerra inocentes também morrem. Saul fechou os olhos, tentando manter a serenidade. As opções estavam claras. Poderia passar uma mensagem falsa para ganhar tempo, enquanto acionava o secretário de segurança e buscava proteção para sua família e para si. Assim que a farsa fosse descoberta, teria um alvo marcado em suas costas e na de sua família. Não tinha vocação para herói, por isso decidiu assumir que era apenas uma marionete e que virara passageiro naquela agonia que estava vivendo. Qual a garantia que tenho, se eu passar a mensagem, não serei usado de novo? Ora, doutor, o senhor nunca terá garantia de nada, mas não vamos mais usar seus serviços, isso eu garanto. Então escute bem. Saul Lins repetiu cada palavra que tinha ouvido do chefe preso do criminoso, ciente de que estava repassando uma ordem de guerra e agindo como um emissário da morte. Beretta ouviu tudo, assentindo. Esperava algo assim. No mundo do crime, ganha quem mostra mais força. A facção central tinha perdido terreno ao decidir não lutar contra o Estado, e outras facções estavam ganhando espaço, aproveitando da fraqueza dos liderados pelo paulista. Os sicários estavam prontos para agir e só precisavam do salve. Obrigado, doutor. Beretta abriu a porta do carro para sair, dizendo antes: só um conselho, doutor. Preste mais atenção para quem trabalha para o senhor.
Saul Lins ficou parado, aturdido com o que fizera, vendo o criminoso sumir. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Exclamou, paralisado. Nota: essa é uma história totalmente ficcional.